Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia. Hoje é a matéria do itinerário, nós vamos falar sobre tecido nervoso. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar um like aí, tocar o sininho, para que você receba as notificações quando o prof colocar vídeos novos para vocês. Beleza? Vamos lá então? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso, que é a última parte da aula de histologia, do itinerário de histologia que nós vamos abordar durante esse ano, tá? O que é importante saber, pessoal? O sistema nervoso, o tecido nervoso, ele é composto por células chamadas de neurônios, que são os atores principais, né? As células principais do tecido nervoso, e as células gliais, que são as células acessórias, ou os gliócitos, que são, se fosse um filme, nós poderíamos dizer que os gliócitos são os coadjuvantes e o neurônio é o personagem principal do nosso filme de tecido nervoso, tá? Os neurônios são responsáveis pela condução do impulso nervoso e as células gliais são responsáveis por dar o suporte necessário que esses neurônios precisam. Vamos agora conhecer um pouquinho mais sobre as células gliais. A primeira célula glial que nós vamos falar é o chamado astrócito. O astrócito tem por função transportar nutrientes dos capilares sanguíneos, que são aqueles vasos sanguíneos extremamente finos, tão finos quanto um fio de cabelo, para os neurônios, que são os atores principais que nós acabamos de falar. Segunda célula glial nós vamos chamar de micróglia. Micróglia é uma célula de defesa. Para quem lembra, nas aulas anteriores nós falamos do macrófago, que é aquela célula de defesa do tecido conjuntivo, o grande comedor que realiza a fagocitose, e aqui no tecido nervoso nós temos a micróglia, que é um tipo de macrófago, só que especial do tecido nervoso, tá? Terceiro, nós temos os oligodendrócitos, que tem uma função importante na produção de mielina, que vai formar a bainha de mielina, que nós vamos falar um pouco mais adiante, tá? E temos também as chamadas células ependimárias, que são células localizadas nos ventrículos cerebrais, que têm por função a produção do líquor. Líquor ou líquido cérebro-espinhal ou céfalo-raquidiano, que é nomes diferentes para a mesma coisa, que é esse líquido que preenche as meninges, passa por dentro das meninges e protege todo o nosso sistema nervoso, tá? Vamos falar um pouco mais sobre meninges, sobre líquor, mais adiante nas aulas de sistema nervoso. Por enquanto, vamos falar sobre tecido nervoso apenas, ok? Aqui nós temos uma imagem geral das células gliais, os neurônios aqui, aí ligado aos neurônios, essa célula verde que está ligada a um capilar sanguíneo e a um neurônio é uma célula do astrócito, porque ele é uma célula em forma de estrela, astro, lembra estrela. Essa célula aqui, pequena, porém muito ativa na fagocitose, é a célula chamada de micróglia, que é uma célula de defesa. Essas células aqui que tem vários tentáculos, tem vários prolongamentos que abraçam várias regiões do neurônio, é o chamado oligodendrócito, tá? E essas célulazinhas aqui ciliadas que produzem líquor nessa região, esse vazio aqui, isso aqui é uma abertura do ventrículo cerebral, tá? É a chamada célula ependimária. Existe ainda uma outra célula que não fica necessariamente dentro do sistema nervoso central, e sim no sistema nervoso periférico, formando os nervos, que é a célula de Schwann. A célula de Schwann, ela tem a mesma função do oligodendrócito, que é formar a bainha de mielina. Só que o oligodendrócito forma dos neurônios do sistema nervoso central, enquanto que a célula de Schwann forma a bainha de mielina dos neurônios que formam o sistema nervoso periférico, forma os nervos, ok? Aqui um outro desenho mostrando a mesma coisa, um capilar sanguíneo, um astrócito conectado a um capilar e conectado a um neurônio, fazendo essa ponte, tá? A micróglia, que é essa célula de defesa, essa célula fagocitária. Os oligodendrócitos são essas células que têm alguns prolongamentos que envolvem os neurônios, tá? E aqui nós temos as células ependimárias que produzem o líquor no ventrículo cerebral. O neurônio, é importante a gente lembrar da sua composição de suas partes. Dendritos são esses prolongamentos aqui que nascem da cabeça do neurônio, que recebem impulso nervoso. É a partir dos dendritos que partem o impulso nervoso, tá? O corpo celular ou pericário, que é essa região aqui, a região central, a cabeça do neurônio, onde tem o núcleo, a mitocôndria, organelas em geral. E o axônio, que é esse prolongamento aqui,
tá? Que se estende do pericárdio até o final dele, e tem as terminações axoniais, que serão importantes para transmitir o impulso. O impulso nervoso sempre vai ter, tá, um único sentido, que é de dendrito até o axônio, de corpo celular até o axônio, nunca o sentido contrário, nunca do axônio para o dendrito, nunca do axônio para o pericárdio ou corpo celular, tá? É uma informação importante, caso haja uma lesão no corpo celular, o neurônio morre, ele não tem capacidade de regeneração. Caso a lesão aconteça no axônio, ainda existe uma capacidade de regeneração dependendo do grau da lesão, tá? Então nem toda lesão no sistema nervoso, no tecido nervoso, é irreparável, depende de quanto de pericárdio, de quanto de corpo celular que esse tecido foi comprometido. Tudo bem? Aqui uma foto de microscópio mostrando o corpo celular, os dendritos e o axônio de um neurônio, uma foto de microscópio comum, tá? E aqui nós temos os 3 tipos de neurônios encontrados no sistema nervoso. O mais comum deles é o chamado neurônio multipolar, que é esse que tem a cabeça estrelada, o corpo celular, né, o pericárdio com vários prolongamentos dendríticos, tem um único axônio que se ramifica em terminações na sua extremidade. Temos o neurônio bipolar. O bipolar tem um corpo celular, um único dendrito que se ramifica, tá? E depois um único axônio também que se ramifica. Geralmente esse neurônio bipolar aparece na região olfatória, no bulbo olfatório principalmente. E temos esse aqui chamado neurônio unipolar, tá? Ou pseudo-unipolar, que tem apenas dendritos aqui, tá? Na sua extremidade, não está ligado diretamente ao corpo celular. O axônio, ele percorre toda a extensão basicamente do neurônio, e o corpo celular está deslocado, ele está meio que na lateral aqui, o axônio passa direto, ele não nasce igual aqui, ó, tem dendrito, corpo celular e axônio, aqui forma dendrito, está ligado diretamente no axônio, e o corpo celular fica meio de escanteio. Isso aparece em alguns nervos do sistema nervoso periférico, nós vamos ver isso mais adiante, tá? Dendritos tem esse nome relacionado aos galhos de uma árvore. Nós vemos aqui à esquerda uma fotografia de microscópio mostrando um corpo celular e os seus dendritos. Cada ponto vermelho desse aqui é uma sinapse, ou seja, é um ponto onde um neurônio toca outro neurônio, praticamente toca de maneira química, né? Onde ele se comunica. E aqui é uma árvore seca, mostrando os galhos ramificados, mostrando que existe uma certa semelhança quando a gente mostra a imagem lado a lado entre os dendritos de um neurônio e os galhos de uma árvore, por isso que está relacionado essa semelhança, tá? O impulso nervoso, algumas coisas importantes que nós vamos ter que falar aqui. Dentro do neurônio, nós temos uma organização de maneira que as cargas elétricas sejam, a sua soma seja negativa, tá? Então existe um balanço iônico ali entre ânions e cátions, tornando o interior do neurônio negativo. Um potencial, né, de repouso que a gente chama de negativo, menos 70 milivolts. Do lado oposto, esse potencial ele é positivo, tá? Então o que acontece aqui? Naturalmente, fora do neurônio, existe uma maior concentração de sódio, que é esse elemento Na+ aqui. Tá? São cerca de 120 vezes mais sódio fora do neurônio do que dentro do neurônio. Em compensação, nós temos potássio em maior quantidade dentro do neurônio do que fora do neurônio. Tá? Essa diferença é um pouco menor, em torno de 30 a 40 vezes mais potássio dentro do neurônio do que fora do neurônio. Existe cloro também dentro e fora do neurônio, que isso vai, né, também ajudar nesse balanço iônico. Tá? Então é importante lembrar disso aqui para a gente poder entender como é que vai funcionar o impulso nervoso. Presta bem atenção que esse é o ápice da nossa aula. É a parte mais importante, como é que o impulso nervoso é gerado e se propaga através do neurônio. Tá? Então, muita atenção aqui. Bom, então eu separei aqui em tópicos para facilitar nosso entendimento. Primeiramente, o impulso sempre se dá no sentido dendrito-axônio. Como eu frisei para vocês, isso é muito importante, esses exercícios sempre cobram isso. Nunca o contrário, nunca do axônio para o dendrito e sempre do dendrito para o axônio.
O interior do neurônio possui uma diferença de cargas elétricas da ordem de menos 70 milivolts, que isso é chamado de potencial de repouso. Ou seja, quando o neurônio está em repouso, quando ele não está recebendo ou transmitindo estímulos, aquela soma positiva e negativa, aquela soma de cargas iônicas dentro do neurônio é negativa no valor de menos 70 milivolts. Se a gente colocasse um voltímetro ali, tá? Esse seria o valor encontrado, menos 70 milivolts, ok? Quando o neurônio é estimulado, pode ser um estímulo físico, um estímulo químico, um estímulo sensorial, de alguma forma ele é estimulado, ocorre uma alteração nas cargas elétricas, chamada de despolarização. Ou seja, aquilo que era menos 70 milivolts muda a sua carga e passa a ser mais 40 milivolts. Como que isso acontece? Quando há um estímulo do neurônio, ocorre uma abertura dos canais iônicos de sódio, aquele elemento que estava em maior quantidade do lado de fora do neurônio. E eles entram com uma rapidez muito grande, uma enxurrada de sódio entra para o neurônio, num transporte, uma difusão facilitada, ela é muito rápida, tá? E esse influxo de sódio positivo faz com que o menos 70 suba para mais 40 milivolts, tá? E isso é chamado despolarização. Eu estou despolarizando a membrana do neurônio. E essa despolarização, acontecendo naquele ponto, essa mudança de cargas estimula a abertura de um novo portão de sódio ao lado, tá, do local onde aconteceu esse influxo de sódio. Então, é como se fosse um efeito dominó. Eu libero o fluxo de sódio em um ponto, o sódio entra, de menos 70 vai para mais 40, abre os portões de sódio imediatamente ao lado, de menos 70 vai para mais 40 e assim vai, como no efeito dominó. Eu derrubo a primeira peça e as outras peças vão derrubando as seguintes, tá? Essa inversão dura alguns milissegundos e a situação de repouso é estabelecida. E eu vou chamar isso de repolarização. Então veja, de novo, estamos em repouso, menos 70 milivolts. Há um estímulo qualquer no neurônio. Abre-se os canais de sódio, o sódio invade o neurônio, ocorre uma despolarização, mais 40 milivolts. Para compensar essa despolarização, essa entrada de sódio, abre-se os canais de potássio, ou seja, o potássio começa a vazar do neurônio. Há um efluxo de potássio, influxo de sódio, efluxo de potássio. Tá? E essa saída do potássio faz com que o mais 40 volte a ser menos 70. Então veja, menos 70, repouso, sódio fora, potássio dentro. Entra o sódio, despolarização, vai para mais 40. Sai o potássio, repolarização, volta para menos 70. E agora, vejam o seguinte, que nós trocamos o sódio e o potássio de lugar. Que era menos 70, foi para mais 40, voltou para menos 70. Só que agora eu preciso trocá-los novamente, eu preciso devolver o sódio que invadiu o neurônio e eu preciso recuperar o potássio que saiu do neurônio. Daí a importância da chamada bomba de sódio e potássio. Tá? Existe duas coisas também importantes de se lembrar. Primeiro é o chamado limiar de excitação. Limiar de excitação é a intensidade mínima de estímulo necessário para iniciar o impulso nervoso. É a chamada lei do tudo ou nada. Tá? Então tem alguns estímulos que não são suficientes para que os neurônios sejam acionados. Então a gente sabe que nós não enxergamos alguns comprimentos de onda, nós não enxergamos o infravermelho, nós não enxergamos o ultravioleta, tá? Nós não ouvimos alguns tipos de sons, o infrassom, o ultrassom nós não conseguimos ouvir, tá? Porque são ondas que não conseguem sensibilizar os nossos neurônios. Ou elas são muito baixas ou são muito altas, de modo que a gente não consegue romper esse limiar de excitação. Porém, uma vez rompida, tá, ele vai até o final. É mais ou menos o que acontece lá do efeito dominó. Se eu não tiver força suficiente para derrubar a primeira peça, eu não aciono todo o mecanismo. Mas uma vez que eu derrubei a primeira peça, o mecanismo vai, se ele estiver bem montado, ele vai até o final, tá, realizando a derrubada dos dominós. Ok? Potencial de ação é a repetição do fenômeno de despolarização, que faz com que o impulso nervoso seja transmitido ao longo do neurônio. Então, lembra que eu acabei de falar.
a sensibilização do neurônio, a ação do neurônio ocorre em um ponto específico do neurônio. Nesse ponto vai ocorrer a despolarização. O que acontece? O ponto exatamente ao lado não precisa ter o mesmo estímulo inicial que despolarizou aquela parte. A despolarização dessa primeira parte despolariza a segunda, que despolariza a terceira, que despolariza a quarta, como o efeito dominó eu falei. Isso chama-se potencial de ação. Isso vai percorrendo o neurônio, tá, numa velocidade constante até o final do neurônio, até o final do axônio, onde acontecerá a sinapse. Tá? Então nós temos aqui algumas imagens para ilustrar o axônio. Aí nós temos o que está em amarelo, está em repouso, o que está em azul está sofrendo despolarização. Então veja, o sódio está entrando, está transformando negativo em positivo, está despolarizando a membrana. Quando essa despolarização acontece aqui, ela já aciona a despolarização da sua membrana logo ao lado, dessa parte da membrana aqui que estava em repouso. E para corrigir a entrada de sódio ocorre a saída de potássio. A saída de potássio deixa o interior negativo novamente. Só que para isso voltar em repouso, ou seja, voltar no amarelo, eu preciso da bomba de sódio e potássio trocando os íons de lugar. Então, de novo, amarelo está em repouso, azul despolarizou, verde repolarizou e amarelo, bomba de sódio e potássio, faz o potencial voltar ao início, tá? Antes do impulso ser acionado. Isso faz com que eu recarregue o neurônio e ele possa transmitir novamente impulso nervoso assim que acionado. Tá? Mais uma vez nós temos aqui o neurônio em repouso, negativo dentro, positivo fora. Tá? Ocorre a despolarização da membrana, ou seja, o sódio entra, fica positivo, o potássio sai, fica negativo, e depois a bomba de sódio e potássio vem para corrigir essa questão. Aqui dá para ver bem legal isso aqui. Ó. Essa linha fininha é o que a gente chama de limiar de excitação. Então nós temos aqui menos 70 mV. Alguns estímulos elevam esse menos 70 a um potencial que não atinge o limiar de excitação. Então ele sobe, mas não atingiu, então ele não dispara. O estímulo não foi suficiente para atingir o limiar de excitação. Um estímulo que foi dado que atingiu o limiar de excitação, tá? Lei do tudo ou nada, então é tudo. Então nesse momento, número 1, acontece aqui, ó. Potencial de repouso, canais de sódio e potássio estão fechados. Então aqui o laranjinha é o sódio, o roxinho é o potássio, está tudo fechado, mais sódio fora, mais potássio dentro, menos 70 mV. Aí o 2, que é isso aqui, ó. Aconteceu o quê? O potencial de membrana ficou positivo. Ocorre a despolarização, a abertura dos canais de sódio. Os canais laranjinha de sódio se abrem e ocorre uma enxurrada de sódio para o interior do neurônio, ficando positivo em cerca de mais 40 mV. Tá? Para corrigir isso aí, vem o número 3. Eu fecho os canais de sódio, abro os canais de potássio e o potássio começa a sair, começa a vazar do neurônio e o que era positivo vai descendo, vai descendo, vai descendo e volta a ser negativo, menos 70 mV. Tá? E aí, para você voltar ao repouso, o que acontece? O regresso ao repouso, eu fecho todos os canais e aí vai atuar a bomba de sódio e potássio, jogando esse excesso de sódio para fora, recuperando o excesso de potássio que saiu e tudo volta ao processo inicial. Tá? Se ocorrer 2 estímulos simultâneos ou 2 estímulos num intervalo menor que essa despolarização, repolarização e repouso, o neurônio não vai responder. A gente vai falar que ele está num período refratário, que é um período em que ele está descarregado. É como se você tivesse, sei lá, atirado com uma arma e não tivesse carregado logo em seguida. Não dá para você dar 2 tiros em sequência se eu não tiver a bala engatilhada novamente. Então, nesse caso, o neurônio disparou o potencial de ação. Fez toda essa mudança de cargas elétricas ali ao longo da sua extensão. Se eu não recarregar o neurônio de novo, ele não consegue disparar um novo potencial de ação. É claro que isso demora questões de milissegundos, né? Então é muito rápido esse tipo de processo acontecendo nos neurônios. Tá? Aqui mostrando a bomba de sódio e potássio. A cada movimento que ela faz, ela puxa 3 sódios de dentro
e puxa 2 potássios de fora. O ATP faz essa bomba girar sempre contra o gradiente de concentração, sempre jogando o sódio do menos concentrado para o mais concentrado, sempre jogando o potássio do menos concentrado para o mais concentrado. A bomba de sódio e potássio restabelece as concentrações de sódio e potássio ideais para que possa ocorrer uma nova despolarização. Tá? Aqui nós temos um GIF, vou torcer para funcionar. Nesse caso ele está em repouso, mostrando aqui a membrana do neurônio, o citoplasma do neurônio, mais sódio fora, mais potássio dentro, menos 70 mV. Olha o que vai acontecer quando esse neurônio for estimulado. Vamos lá. O sódio entra, ocorre a despolarização. O potássio sai, ocorre a repolarização. E a bomba de sódio e potássio faz tudo voltar no início. Entrada de sódio, vamos de novo aqui, tá? Bem rápido isso. Ó. Agora, entrada de sódio, despolarização. Saída de potássio, repolarização. Bomba de sódio e potássio, volta o potencial de repouso. E essa onda que vocês estão vendo aqui, ó, essa onda, isso aqui é o potencial de ação. O efeito dominó é o impulso nervoso que vai percorrendo toda a extensão do neurônio, tá? Esse é outro GIF legal, mostrando pra gente aqui a membrana do neurônio. Essa aqui é a ATP, é a transporte, né? É a permease. Aqui nós temos os sítios do potássio, do sódio, aqui do potássio. Aqui maior quantidade, o azulzinho é o potássio e o vermelhinho é o sódio. Então tem mais sódio fora do que dentro, tem mais potássio dentro do que fora. Quando a bomba de sódio e potássio é acionada, olha o que acontece. 3 sódios contra o gradiente de concentração são bombeados ativamente para fora. Ao mesmo tempo, 2 potássios são bombeados para dentro contra o gradiente de concentração. Por isso gasta energia. A energia aqui está representada por essa bolinha verde, que é o ATP. E quando ela se liga na proteína, ele se decompõe em ADP mais P, liberando energia, que é essa energia que faz com que a bomba de sódio e potássio funcione. Tá? Bom, primeira parte é essa, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Se você não entendeu, volta aí rapidinho, revisa a matéria, faz anotações, resolva os exercícios que eu vou deixar aqui no fórum para vocês, tá? Em seguida, já assista a segunda parte, que temos a continuação desse conteúdo, tá bom, gente? Muito obrigado, tchau, tchau, assista a segunda parte.